revelações do ex-ministro da Defesa Mauro Cid sobre um suposto plano de golpe de Estado de Jair Bolsonaro são um grave atentado à democracia brasileira. Caso comprovadas, as acusações de Cid representam um risco real para a estabilidade do país. As declarações de Cid sugerem que Bolsonaro estaria disposto a usar a força militar para se manter no poder, caso não fosse reeleito nas eleições de 2022. Isso é uma ameaça à soberania popular e à Constituição Federal, que estabelece que o voto é o único instrumento legítimo para a escolha do presidente da República. A reação dos aliados de Bolsonaro às revelações de Cid também é preocupante. Ao invés de repudiar as acusações, eles tentaram desqualificar o ex-ministro e acusar o jornal O Globo de fazer parte de uma conspiração contra o governo. Isso demonstra uma tentativa de minimizar o caso e evitar que ele seja investigado. É fundamental que as autoridades competentes investiguem as denúncias de Cid de forma imparcial e transparente. Caso as acusações sejam comprovadas, Bolsonaro deve ser responsabilizado por suas ações, que podem configurar crimes contra a democracia. A sociedade brasileira também deve estar atenta a esse caso. É importante que todos se mobilizem para defender a democracia e a Constituição Federal. O Brasil não pode ser um país de ditadura. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados sobre as revelações de Cid. As acusações são graves e devem ser investigadas com rigor. Se comprovadas, elas representariam um grave atentado à democracia brasileira. A reação dos aliados de Bolsonaro é preocupante. Ao invés de repudiar as acusações, eles tentaram desqualificar o ex-ministro e acusar o jornal O Globo de fazer parte de uma conspiração contra o governo. É fundamental que a sociedade brasileira esteja atenta a esse caso. É importante que todos se mobilizem para defender a democracia e a Constituição Federal. É importante que todos se mobilizem para defender a democracia e a Constituição Federal. O Brasil não pode ser um país de ditadura. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados sobre as revelações de Cid. 1. As acusações são graves e devem ser investigadas com rigor. As denúncias feitas por Cid são de extrema importância e não devem ser ignoradas. É fundamental que as autoridades competentes investiguem as denúncias de forma imparcial e transparente, garantindo que nenhum interesse pessoal ou político interfira no processo. 2. Responsabilização caso as acusações sejam comprovadas. Se as acusações feitas por Cid forem comprovadas, é essencial que Bolsonaro seja responsabilizado por suas ações. Atos que violem a democracia e a Constituição Federal podem configurar crimes graves e devem ser tratados com seriedade pelas instituições responsáveis. 3. A atenção da sociedade brasileira. A sociedade como um todo deve estar atenta a esse caso e acompanhar de perto as investigações. É fundamental que os cidadãos exerçam seu papel de fiscalizadores e cobrem transparência e justiça no desenrolar do processo. A defesa da democracia e da Constituição Federal é um dever de todos os brasileiros. É necessário que a população se una para garantir que os princípios democráticos sejam preservados e que qualquer tentativa de desrespeito às instituições seja combatida. A democracia é um direito fundamental e deve ser protegida a todo custo.